Eu sou Lindenberg Santos, trabalho com palestra há 6, 7 anos, principalmente voltado para micro e pequenas empresas. Tenho uma pequena empresa no ramo de temperos e especiarias, que a gente atende todo o mercado do Grande Recife. E em 2019, eu fundei o Instituto de Vendas e Comunicação, que aí a gente vem levando um trabalho mais produtivo para algumas empresas, e de um tempo para cá a gente, com essa cara mais presente para o mercado, realmente se aproximando das pessoas. Mas vamos lá. Eu costumo dizer que o processo de vendas na minha vida, ele sempre foi desde o berço da minha mãe, do ventre da minha mãe, das entranhas da minha mãe. Sempre trabalhei a venda como o meu elo principal, até porque eu defendo que não existe nada no mundo que não passe na mão de um vendedor. E para passar bem na mão de um vendedor, você tem que interagir e integrar o processo da comunicação a isso. Talvez eu tenha demorado para entender o tanto quanto é importante a comunicação dentro do processo da venda. E esse processo da venda, ele foi fazendo com que eu entendesse isso, e hoje eu trabalho isso completamente um ligado ao outro. A gente vai estudando, a gente vai buscando conhecimento, a gente vai buscando referência, a gente vai modelando profissionais que já estão no mercado desenvolvendo esse trabalho, tanto de comunicação, como da venda, atrelado ao processo da comunicação. E aí a gente molda o nosso produto, os nossos produtos e o nosso conhecimento. Então, quando eu estava alguns anos atrás, houve uma situação muito curiosa. Eu estava no interior de Pernambuco, na Terra Talhada, uma coisa muito curiosa aconteceu comigo, mas muito curiosa. Eu passei 20 dias naquela região, vendendo Barça Planeta para Serra Talhada, e lá eu fui visitar, na época, banco, acho que era Bandep. Eu fui normal, vestido normal, eu costumo dizer o seguinte, eu fui limpinho e bem passado, mas eu fui com uma roupa simples, procurar o gerente do banco, conversar com ele e oferecer o produto que eu tinha em mãos para que a gente pudesse fechar negócios. O que acontece? Cheguei no banco, falei com a pessoa que me atendeu, conversei com ela e disse que queria falar com o gerente. Ela fez a seguinte pergunta: o que o senhor deseja? Eu fiz: não, eu trabalho com livro, eu quero conversar com o gerente para vender a ele. Minha gente, 40 minutos de espera. O gerente falava com uma pessoa, falava com outra, ela falava com ele, e eu lá sentado, sem a mínima atenção. O dia passando, o tempo passando, um local extremamente lindo, mas extremamente quente. E eu me refresquei no banco. Quando eu vi que não tinha atendimento, eu saí. Fui embora, passei uma quantidade de dias trabalhando, e nessa quantidade de dias trabalhando, no último dia, eu tomei a seguinte decisão: eu irei fechar a venda naquele banco. Eu vou atender aquele gerente e eu vou fechar a venda. Todo mundo já tinha feito seus negócios, eu tinha feito os meus, e precisava fazer, que eu tinha um dos motivos maiores, estava em casa me esperando, minha filha, na época ela era pequenininha, e eu precisava trazer leite para casa, certo? E aí o que acontece? Todo mundo tinha feito bons negócios, e eu nem tanto. Eu fiz: gente, o melhor negócio eu vou fechar hoje. Primeiro ponto, você precisa ser positivo para vender. Você tem que acreditar no que você tem em mãos. E aí eu coloquei o paletó que eu estava com ele na bolsa, diferente do que eu tinha feito no primeiro dia. Coloquei a camisa extremamente passada, um outro figurino, um óculos escuro no rosto, saí ceguinho, porque eu de óculos 100 graus, eu estou ferrado. Então, até chegar dentro do banco, falar com o gerente, tirei, botei o outro óculos, fiz a média. Muito bem alinhado, muito bem vestido, muito bem arrumado. A menina me atendeu, foi uma outra. Fiz: olha, eu gostaria, por gentileza, de falar com a gerência do banco. Senhor, do que se trata? Eu fiz: eu sou da Barça Planeta Internacional, eu gostaria de tratar com o gerente do banco sobre negócios. Veja o processo da abordagem quando você comunica de forma diferente, como ela vai criar um resultado
diferente e melhor. Pois não, o senhor poderia guardar um pouco? Sim. Você pode aguardar ele sentado? Ok. Sentei. 2 minutos depois ela veio. Senhor, ele vai lhe atender em instantes. Era o mesmo gerente, não era um outro gerente do setor, era o gerente geral da agência. Ele vai lhe atender em instantes. O senhor deseja uma água, um café, um chá? Para a pessoa que não foi recebido naquela situação e ser tratado 2 minutos depois dessa forma, a ficha começou a cair. Foi uma das primeiras fichas que caiu na minha vida, que o processo, e aí eu vou chegar nele, da comunicação, iria transformar minhas vendas como transforma até hoje. O senhor gerente me atendeu, eu mostrei toda a cartela de produtos que nós tínhamos, toda. Foi a melhor venda de livro que eu fiz na minha vida. E eu, durante muito tempo, trabalhei com livros, porta a porta, tenho muita experiência nisso, e foram experiências fantásticas, até porque eu passei por vários setores, vários nichos de venda, e aprendi muito neles, e trago os estudos e as experiências para o meu dia a dia hoje e para compartilhar com as pessoas. Então, o que é que eu entendi nesse processo tudo? Quando nós entregamos para as pessoas que estão perto da gente uma forma diferente de apresentação do produto e, principalmente, a forma de você se apresentar, a possibilidade de você vender, ela é gigante. Porque antes que as pessoas comprem o seu produto, elas compram você. Não adianta querer fazer diferente. As pessoas primeiro comprarão a sua imagem, a maneira como você se posta, a maneira como você se coloca. Eu, como professor que sou, formado, embora hoje, no dia de hoje, eu não esteja exercendo, mas como professor que sou, também me trouxe muita experiência de saber que o produto que eu tenho em mãos, ou seja, o aluno, produto no sentido figurado de falar, mas a clientela que eu tenho em mãos, muitas vezes para você aplicar o conhecimento, você tem que ter uma estratégia completamente diferente daquilo que muitas vezes você vê ser aplicado. Quantas vezes eu vi o professor aplicar um conhecimento e eu ficava lá louco que a aula acabasse porque eu detestava aquilo que ele estava passando. Mas era a forma como ele aplicava. Depois eu passei a entender que o conteúdo dele era super bacana, porque na visão de outras pessoas que me aplicaram o conteúdo, eu tive um ganho de aprendizado gigantesco. E quando eu me tornei professor, eu peguei essas expertises de alguém que soube passar aquele conteúdo, transformei na maneira como eu levava para as pessoas e apliquei de forma interessante. E aquilo trouxe um diferencial, fez um grande diferencial e fez eu aplicar da maneira correta, que os alunos realmente chegavam depois e parabenizavam, e gostavam, e interagia e aprendia. Então, é importante que você entenda o quanto essa comunicação ela flui. Vamos priorizar mais agora o processo da venda e da comunicação, de fato, dentro dos negócios. Quem trabalha com venda, literalmente, não interessa se é produto, se é serviço, o que você tem em mãos. Primeiro, você precisa entender do nicho que você tem, do produto que você tem em mãos. O que é que você anda fazendo? Qual produto que você está levando para as pessoas? Qual a apresentação que você está levando do produto? É interessante aquilo que você está fazendo? Eu faço um produto muito bom, minha apresentação é muito boa. Para você, será para as pessoas que estarão recebendo a apresentação é tão interessante? Tá? Estou falando de produto. O teu catálogo, do serviço que você tem, e a tua apresentação pessoal, como é que ela está indo junto? Porque as pessoas precisam entender que quando eu falo de apresentação, ou quando se fala de apresentação para um determinado cliente que você vai fazer, não é só a apresentação do produto ou só a apresentação física de forma de se vestir. É como você se porta, por exemplo, diante do cliente quando você está aguardando ele para ele te atender. Você pede oportunidade para conversar com ele, você vai até ele, ele te recebe, ele tira um tempo, que são pessoas extremamente corridas e comprometidas com o seu negócio, você vai tirar um tempo, pode ser um diferencial na vida dele, e você vai querer roubar ali meia hora.
seja básico, seja sucinto, seja direto, com boa apresentação, você talvez faça muito mais negócio do que você querer que ele fique 1 hora e você repetindo o assunto, repetindo. Então, é ser estratégico no que você vai falar, saber o que você vai dizer, a maneira como você vai dizer e como você vai apresentar. Crie situações de estratégia que leve aquilo de uma maneira super interessante e que as pessoas abracem de forma carinhosa, mas entendendo o que você está fazendo da melhor maneira possível. Tá? Aí algumas pessoas já me falaram, Lindenberg, mas eu não trabalho com a questão de produto, eu trabalho com serviço, eu não sei apresentar o meu serviço. Entenda, não interessa o mercado que você está. O processo de venda, ele funciona a mesma coisa. Você tem que entender quem é o cliente, saber ouvir o cliente. Porque quando você entende que você aprendeu a escutar o cliente, ter uma escuta extremamente ativa dentro do processo, o teu processo de venda, ou seja, o que você vai comunicar para você vender, ele vai sair muito mais fácil, muito mais interessante, a apresentação vai ser muito melhor e a possibilidade de você fechar negócio, ela é real. Quando você chega diante do cliente, você tem uma apresentação meia boca, usando um termo bem popular. Você tem uma apresentação falha, uma apresentação baixa, sua e do seu produto. Quando você está diante do cliente, você está aguardando ele para atender. A própria postura, como você está diante dele, pode comprometer o seu processo de venda. Quem gosta de um vendedor relaxado, debruçado em cima do balcão enquanto você está aguardando? Você se entrega ao balcão como se fosse o cantinho da sua casa de você descansar as costas. O cliente não quer isso. Você chega diante do cliente, mesmo sabendo que ele tem tempo curto para você, ele tem urgência no que ele está fazendo, você precisa entender que ser breve com ele não é sair atropelando o processo, botando tudo para fora, e no final da história você faz um pacote de problemas e ele não entende o que você está falando. Aprenda a não confundir a cabeça do teu cliente. Seja muito mais transformador, inovador no que você faz, esclarecedor no que você faz, e aí você vai, lá na frente, transformar tudo aquilo que você está fazendo. Vender é uma das melhores e maiores artes que existe. Então, vendas é algo extremamente apaixonante. Então, já pensou se você entender que o seu processo de venda, a partir de hoje, se você entender um pouquinho mais, que cada vez mais o processo de venda que você faz, se você souber pincelar ele com a comunicação mais adequada, uma postura correta, uma colocação de frases correta, se tudo isso você souber amarrar de maneira estratégica, a tua possibilidade de fechar novos negócios ela é muito maior. Você que está me assistindo, você que está vendo esse vídeo em algum momento, entenda, o teu processo de venda exclusivamente depende de você e da maneira como você comunica o que você tem em mãos. Ok? Um outro ponto que eu preciso muito e gosto muito de tratar, é que você precisa defender com muita segurança o posicionamento e a positividade no que você faz. Se você não acreditar no que você faz e no produto que você tem, por mais que você tenha a melhor comunicação, você vai ter dificuldade em vender. Eu gosto muito de contar essa história. Certo dia, um homem chamou alguns amigos e resolveu ir para uma floresta buscar uma onça. Ok? Meu querido, eu estou indo à floresta, eu queria buscar uma onça, estou indo buscar uma onça e eu quero você comigo. Você pode ir? Você é louco? Quem vai entrar de floresta fora, buscar uma onça, você não vai chegar na metade do caminho, ela vai te comer, antes de você enxergar ela vai te atacar. Eu vou buscar a onça e eu gostaria que você fosse comigo. Por trás daquela montanha, tem uma onça lá me esperando e eu vou buscar ela. E nessa história ele convenceu um amigo, convenceu o segundo, convenceu o terceiro. Quando ele faz isso,
No primeiro dia, o primeiro convencido desistiu com medo. Os outros 2 foram cortando a serra, ervas daninhas, mato, espinhos. O segundo desiste no segundo dia. Consequentemente, o terceiro também desiste. E eles combinaram o seguinte: vamos esperar você aqui durante tanto tempo, que é o tempo de você ir e voltar. Você não vai voltar, a gente vai para casa e está tudo certo. Eles seguiram, floresta fora, aguardaram ali e o homem foi. No prazo combinado, lá veio o homem, uma corda e a onça. Ele puxando a onça. Encontrou o primeiro que ele deixou e o espanto. Como foi que você conseguiu isso? Ele disse a você que eu ia buscar a onça. Encontrou o segundo, encontrou o primeiro, e eles se reuniram e eles perguntaram, espantado, como foi que você conseguiu capturar essa onça? Opa, eu não disse que eu ia capturar a onça. Eu disse que eu ia buscar uma onça e eu pedi ajuda de vocês para carregar comigo. Meus queridos, onde é que eu quero chegar? Entenda você. Quando você se determina para fazer alguma coisa, ela acontece, independente dos aspectos. Primeiramente, Deus, segundo sua determinação, ela acontece. Então, ele foi buscar a onça, ele comunicou às pessoas que ele iria buscar a onça e as pessoas não entenderam. Talvez a forma dele comunicar foi diferente. Porque a boa comunicação, e quem é da área de oratória sabe muito bem o que eu vou dizer, a boa comunicação não é aquilo que as pessoas falam, é aquilo que as pessoas entendem do que as pessoas falaram. Talvez aqueles rapazes eles não tenham entendido exatamente o processo que ele tenha falado, a forma como ele falou. E eles não quiseram acompanhar e duvidaram. Então, primeiro ponto, tenha positividade no que você faz, acredite em você, acredite no seu negócio, acredite no seu produto, acredite no seu serviço. As dificuldades que Lindenberg já encontrou ao longo da vida, eu não estaria aqui hoje. Mas eu entendi. Primeiro era o querer de Deus, segundo a minha força de vontade, que iria me trazer onde eu estou e me levará onde eu pretendo. Ok? Eu estudava, eu morava na área rural, eu andava 6 quilômetros a pé para estudar e pegava um F4000 com 80 pessoas em cima para voltar para casa. Esse era o percurso que Lindenberg fazia. Com esse percurso inteiro, eu fui o primeiro da família a me formar na universidade e hoje, graças a Deus, tem outros que estão encaminhados. Fui o primeiro a me formar. Você já pensou se eu fosse na comunicação das pessoas, que provavelmente aquilo que eu estava fazendo era um suicídio, não daria certo? E eu escutei tanto isso. À noite, você chegando em casa meia-noite quase. Teria feito. Do jeito que ocorreu na minha vida, nesse lado pessoal, também em negócios meus, eu, em 2013, quando eu resolvi trabalhar no ramo de especiarias e montar meu negócio, a pessoa brincou comigo e fez: Berg, tu estás mexendo com isso aí, tu pensa que você vai até onde? Primeiro, eu vou até onde Deus quiser. Segundo, até onde a minha determinação deixar. Como eu não sou quem já andou de pau de arara e a pé, não costuma desistir muito fácil das coisas, senão eu tinha ficado lá atrás. Eu vou. Aí, o ano passado, eu encontrei essa mesma pessoa, ela fez: tu continua com aquele negócio de temperos? Eu fiz, graças a Deus, e dando certo. E dando certo. Entenda, quando você acredita no produto que você tem e, principalmente, você coloca Deus e a sua determinação na frente, ela acontece. Então, deixa as pessoas acharem que, de repente, o que você tem em mãos, aquele produto que você tem em mãos, e aqui eu estou falando realmente agora de vendedor para empreendedor, tá? Deixa as pessoas acharem. Faz o teu e trabalha, foca, caminha, que vai. Tudo isso, eu sempre trabalhei dentro dessas duas pautas. Primeiro, na pauta de venda. E muitas vezes eu não entendia que eu fazia uma comunicação de forma indireta, de forma superficial, porque eu não estudava comunicação para poder fazer isso, mas a coisa fluiu e eu consegui desenvolver. Hoje que a gente estuda o processo, que a gente vai
né, na raiz ali, buscar o conteúdo, buscar o conhecimento, a gente vai entender que a coisa vai fluindo bem melhor, o processo vai acontecendo de forma mais segura, e a gente já encontra as pessoas hoje que me procuram, vê o que eu tenho em mãos, e elas começam a caminhar juntas comigo. Venda é isso. Aqui tem outras pessoas de venda. Você, que está me assistindo aí, em algum momento, deve ser talvez um estudioso de venda muito mais do que eu, com a sua vertente, com o seu olhar. Talvez entenda o que eu estou dizendo. Todo o processo de venda funciona quando você entende o produto, entende a apresentação, entende o serviço. Mas quando você entende que quando você aprende a comunicar aquilo dali, ele chega mais fácil, mais suave para as pessoas e você vende melhor. Você já parou para pensar na sua forma de apresentação, se você modela aquilo dali, cria um formato de apresentação do teu produto de forma mais eficaz, de forma mais direta, de forma mais plausível para o teu cliente abraçar. Como você tem possibilidade de vender muito maior, é muito grande o processo para que isso aconteça. Volto a dizer, vender é uma arte. Quem não entender do processo da arte da venda, estude. Porque você vive comprando e vendendo. Duas coisas que você faz todo dia, quando você acorda. Você se comunica com alguém, primeiro com você mesmo. Segundo, você se comunica com a pessoa que está ao seu lado, se você é casado, enfim. Você se comunica com a pessoa que está ao seu lado e você vende. Todo santo dia você vende ou para você ou para a pessoa que está ao seu lado. Se você for só, morar sozinho, for solteiro, vá diante do espelho e diga, bom dia Lindenberg, tudo bem com você? Teu dia hoje será extraordinário. Venda confiança a você. Venda o extraordinário que está dentro de você. Aprenda a fazer isso. Leve motivação para a sua vida. A coisa flui, a coisa acontece, o negócio caminha de maneira extraordinária. Aprenda isso. Aprenda a comunicar que você é muito mais do que aquilo que você acredita que é. E vocês são que estão aqui. Você que parou para assistir esse vídeo agora, você é. Você é extraordinário no que você faz. Aprenda cada vez mais a moldar o seu processo, o seu conteúdo, o seu produto, que você vende mais. E principalmente a comunicar ele. Nós somos leigos no que fazemos até a hora que nós decidimos ser leigos. Mas a gente tem em mãos hoje uma ferramenta extraordinária, e eu costumo usar muito esse exemplo, que é o celular, por exemplo. Hoje, se o vendedor, se ele não for bem preparado no estabelecimento comercial, numa loja que vende a camisa, um paletó, se ele não for bem preparado, o cliente chega e sabe mais do que ele. Por quê? Porque o processo que o vendedor tem em mãos é o mesmo que o cliente tem. Qual a grande diferença? Muitas vezes o vendedor está acomodado no seu mundo, no seu universo, e o cliente não. O cliente está disposto a descobrir algo novo. É um tecido, já que eu citei. É um tecido que não causa alergia. Ele tem algum problema, então ele quer algo que seja confortável para ele. E o vendedor tem que saber que tipo de tecido é, quais são as possibilidades de causar uma irritação ou não. O cliente tem como saber isso enquanto ele está no Uber, indo para o local fazer a compra do produto. Você é de serviço? É de serviço? Teu cliente tem a possibilidade de chegar em você tendo muito mais conhecimento do teu serviço do que o que você preparou para apresentar para ele. Pare para pensar isso. Não, mas eu sou o dono do meu negócio, eu entendo muito. Ok, ótimo. Mas às vezes a maneira como você moldou o processo e você vai apresentar para o teu cliente, você não consegue ter um formato legal. Mas ele está sabendo mais do que você, porque ele pesquisou, ele foi atrás de referências, atrás de outras pessoas que já trabalhou com o teu serviço. Então, as informações que chegou até ele é muito mais do que aquilo que você está apresentando. Tá? Então, pare para pensar no que você está fazendo. Então, para finalizar, comunicação é isso. Comunicação é o que eu e você,
que está me assistindo e os que estão aqui fazemos, que essa troca de conhecimento, essa troca de uma aprendizagem que ela deve ser contínua, tá? Só se melhor mantém no mercado, e só se mantém no mercado, principalmente nesse mundo digital que estamos, quem melhor se posiciona buscando conhecimento. E é fundamental isso. Se você não faz isso, acredite, acredite, você ficará para trás. O mercado ele é extraordinário. Ah, mas a oportunidade de trabalho está muito difícil. Você anda se preparando para isso? O que você anda estudando? Qual área que você gosta? Você anda estudando para isso? Para quando a oportunidade chegar, você está bem? Nós estamos no Sebrae, que traz muita coisa sobre isso, por exemplo. Prepara as pessoas para quando o mercado chegar, você está ali apto a se candidatar à vaga e a vaga ficar para você. A concorrência é grande. Sai melhor na fila quem melhor se prepara, tá bom? Felicidades a todos, obrigado, Renato. Muito obrigado. Até mais.